Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser da atividade 2, né? Que é essa atividade, ó. Atividade 2 falando sobre derivadas parciais. Lembrando que na nossa última aula nós acabamos a resolução daqueles exercícios de derivadas, né? Relembrando derivadas, que foi toda a atividade 1. Qualquer dúvida que tiver, né? Pode mandar no fórum. Lembrando que eu sempre estarei online no horário de aula de vocês, né? E pode mandar as dúvidas no fórum, no chat, né? Então, nosso objetivo da aula de hoje, nós vamos falar de derivadas parciais. E é uma atividade, ó, que ela tem 4 exercícios. Então, o que nós vamos fazer? Hoje eu vou fazer todos do exercício 1 com vocês, da letra A à letra J. O exercício número 2 é uma continuação, então vocês vão fazer, depois eu posto o gabarito para vocês, né? Então, nosso objetivo da aula de hoje é fazer o 1 e o 2. Eu vou fazer o 1 e vocês vão fazer o 2. E na nossa próxima aula nós vamos fazer o 3 e o 4, aí fechando a teoria das derivadas parciais. Então, vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, a gente tem que entender o que é uma derivada parcial. Uma derivada ela é parcial, né, de uma função de várias variáveis, né, porque vocês vão ver que as derivadas parciais, a gente sempre vai trabalhar com função com mais de uma variável. Então, aqui, por exemplo, a gente tem duas variáveis, que é x e y, aqui também tem duas, né? Então, normalmente você tem mais de uma variável. Então, uma derivada ela é parcial, né, de uma função de várias variáveis, é quando você, na hora que você vai derivar, você deriva uma variável e a outra é uma constante, é como se fosse um número. Então, vocês vão ver que o exercício, né, existe uma certa notação. Normalmente, vou até anotar aqui em cima, ó. Quando a gente trabalha com derivadas parciais, a notação parece, uma letra que parece um 6 ou uma letra grega, né? É muito comum a gente pegar ela nos livros, ó. Parece um 6 virado, né? O que quer dizer isso aqui? Você está derivando a função em função de x, ou seja, respeitando x. Então, nesse caso, eu derivo x e a outra função, se for y, a outra variável, passa a ser uma constante. Vou pegar um exemplo aqui, né? Eu até anotei aqui um exemplo para vocês entenderem isso melhor, ó. Vamos imaginar que eu tenho essa função. 3x ao quadrado, 3xy ao quadrado menos 5x ao quadrado y ao cubo. Eu posso derivar a função respeitando x, ou eu posso derivar a função respeitando y. Quando eu derivo a função respeitando x, eu vou derivar x e y vai ser uma constante. Então, por exemplo, eu vou derivar isso daqui, ó. Se eu for derivar x, quem que é derivada de 3x? O x é elevado a 1, nós vimos, relembrando a atividade anterior, que a derivada de 3x é 3. Como o y ao quadrado é uma constante, eu vou conservar, né? Porque se fosse um número, vamos imaginar que fosse 3x vezes 5, né? Você ficaria 3 vezes 5, né? Daria 15. Então, esse y ao quadrado é como se fosse um número, né? Um número que se eu tivesse aqui, eu teria que multiplicar, né? Então, a derivada de 3x e y ao quadrado, então eu vou derivar 3x, que é 3, e y ao quadrado permanece. Tá, eu quero continuar derivando respeitando o x, então aqui eu vou derivar x. Se eu derivo x, ó, o 2 multiplicando, tá como expoente, eu passo ele multiplicando, então 2 vezes 5 dá 10, subtrai uma unidade no expoente x ao quadrado para x, e o y ao cubo, como tá multiplicando, né, como se fosse uma constante, aí permanece y ao cubo. Então, aqui eu derivei em função de x. Agora, o exemplo de baixo, eu vou derivar em função de y, ó. Então, agora, y que é a minha variável, x é uma constante. Então, se eu for derivar y ao quadrado, pego o expoente e jogo multiplicando, 3 vezes 2 vai dar 6, subtrai uma unidade no expoente, fica y. O x, como é uma constante, ele está multiplicando, ele permanece multiplicando. Depois aqui eu vou derivar em função de y, né? Então, x é uma constante. Então, 3 eu jogo multiplicando, 5 vezes 3 vai dar 15, y ao cubo vira y ao quadrado. E o x ao quadrado, como está multiplicando, ele permanece aqui multiplicando. Então, essa primeira eu derivei em função de x e aqui eu derivei em função de y, né? Que é só um exemplo aqui para a gente entender. É claro que com os exercícios a gente passa a entender isso melhor, ó. Vou pegar cada um dos exercícios aí. Vou começar aí pelo exercício número 1, a letra A. No exercício número 1, na letra A, o exercício pede, ó, determine as derivadas parciais de primeira ordem. Então, eu vou fazer o certo, porque a gente vai ver nos próximos exercícios que nós temos derivadas de segunda ordem. Então, vou começar aqui, ó, vou colocar assim fx e vou colocar fy, para a gente entender que eu vou derivar aqui em função de x e aqui em função de y.
Então, se eu derivo 3x, qual que é a derivada de 3x? É 3. Menos 2y², como a minha variável aqui é x e y, a outra variável é como se fosse o número, vamos imaginar que esse número aqui é 10. Qual é a derivada de 10? É 0, então ele some, ó. Então, a derivada de 3x menos 2y² é 3. Agora, eu vou derivar em função de y. Então, né, aí já é o contrário. O meu x é como se fosse o número 3x. A derivada desse número aqui é 0, ele some. E a derivada de menos 2y², menos 2, eu pego o 4, que está como expoente, e jogo ele multiplicando. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. O y², né, subtrai uma unidade, fica y². Então, o que eu derivei aqui? Eu derivei essa primeira obedecendo, respeitando x, e a segunda respeitando o y, certo? Mesma coisa que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer respeitando x e respeitando y. Começando e respeitando x, com a derivada de x². Pego o 5, jogo multiplicando, dá 5x², não é isso? Agora, eu vou derivar essa daqui, ó. Vou respeitar x. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Subtrai uma unidade, x² vira x². Como esse y² ele está multiplicando, ele continua multiplicando. Diferente desse aqui, ó. Ele estava somando, então a derivada dele é uma constante, é 0. Como ele está multiplicando, ele permanece. Mas, lembrando que eu estou derivando aqui respeitando x. Então, a derivada de 3x é 3. E o y² está multiplicando, ele continua multiplicando aqui, ó. Então, fizemos essa primeira derivada respeitando x. Agora, na de baixo, eu vou fazer respeitando o y. x² eu não tenho y, então é uma constante, ele soma, é 0. Aqui eu já tenho y, então eu vou derivar ele, ó. O 2 como expoente eu jogo multiplicando, 3 vezes 2 vai dar 6. x², né, que está multiplicando e permanece, então o y elevado a 2 subtrai uma unidade, fica y. Mais, o de cá, eu tenho o y, então eu vou pegar o 4, que é o expoente dele, jogar multiplicando, 3 vezes 4 vai dar 12. O x, o y² eu subtraio a unidade, fica y², certo? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com a letra C. Vou derivar aqui em função de x e depois em função de y. Lembrando como é que eu derivo isso aqui, eu tenho uma multiplicação entre duas funções. Nós vimos na atividade anterior que é a regrinha do produto, ó. Derivada da primeira, qual que é a derivada do x? Se eu estou derivando em função de x, a derivada do x é 1, vezes a segunda, não é isso que a gente aprendeu? Mais, repito a primeira que é x, e derivo a segunda. Na hora que eu vou derivar e elevado a 3y, e elevado a 3y, eu tenho x nela? Não, então ela é uma constante, a derivada é 0, ó. X vezes 0 vai dar 0, então o resultado vai ser e elevado a 3y. Certo? A de baixo é a mesma coisa, só que agora eu vou derivar em função de y. Derivada de x, que é a derivada da primeira. Como não tem y, derivada é 0. Vezes a segunda, mais, repito a primeira e derivo a segunda. Como eu estou derivando em função de y e é e elevado a 3y, eu tenho que fazer a derivada do e elevado a 3y. Aí, nós vimos na atividade anterior que é a regrinha da cadeia, né? Tem uma função dentro da outra. Faço a derivada de 3y, que é 3, e a derivada do e elevado a 3y é o próprio e elevado a 3y. Então, aqui vai ficar x vezes 3 e elevado a 3y. Então, o que nós fizemos? Derivada da primeira, derivada do x é 0, vezes a segunda. Repete a segunda, mais, repito a primeira e derivo a segunda. Na hora de derivar a segunda, como é em função de y, regrinha da cadeia. Esse aqui, 0 vezes e elevado a 3y, vai sumir, então o que vai sobrar aqui, ó? 3x e elevado a 3y. Só troquei a ordem aqui para ficar mais fácil entender. Certinho? Letra D. Na letra D eu também tenho uma multiplicação entre y e o logaritmo neperiano de x. Então, novamente, regrinha do produto. Lembrando, a primeira vai ser em função de x, a segunda vai ser em função de y. Começando em função de x, derivada da primeira, derivada do y. Eu tenho x nele? Não, então é 0. Então, derivada da primeira é 0, vezes a segunda, mais, repito a primeira e derivo a segunda. Agora, eu tenho que derivar ln de x. Como eu estou derivando em função de x, eu derivo isso aqui. Se a gente relembra a atividade anterior, né, a tabelinha com as regras de derivação, a derivada do ln de x é 1 sobre x, ó. Então, é vezes 1 sobre x.
0 vezes o ln vai dar 0. Y vezes 1 sobre x, né? Y vezes 1 vai dar y sobre x, ó. O resultado é esse. Agora, a de baixo, eu vou fazer a derivada em função de y. Então, derivada da primeira, derivada de y é 1 vezes a segunda, mais, repito, a primeira e derivo a segunda. Quando eu vou derivar ln de x em função de y, eu não tenho um y aqui. Então, é 0, né? É como se fosse uma constante, derivada de uma constante é 0. Y vezes 0 é 0, vai sobrar apenas 1 vezes ln de x, vai sobrar o próprio ln de x. Certinho? Então, aí, ó, a letra A, a letra D. Agora, vamos fazer a letra E. O que nós temos na letra E? Na letra E, nós temos a regrinha aí do quociente, né? Nós temos uma divisão entre duas funções. E o processo, ele é o mesmo. Eu vou fazer derivando em função de x aqui primeiro. Como é que eu derivo em função de x? Derivada da primeira... Lembrando que a regrinha do quociente, o que diz na atividade anterior, a gente relembrou isso. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Então, vamos lá, vamos derivar a primeira, que é em função de x. Derivada de x menos y, derivada do x é 1, e a derivada do menos y é 0, né? Porque não tem x, ele soma. Então, a derivada da primeira é 1, vezes a segunda, que é x mais y, menos, repito, a primeira, e derivo a segunda. A derivada de x mais y, se é em função de x, a derivada de x é 1 e do y some. Dividido pela segunda, que é x mais y ao quadrado. Aqui, ó, se a gente observar 1 vezes x mais y, e aqui também essa multiplicação por 1 não faz diferença. Então, é como se nós tivéssemos, ó, x mais y. Tomar cuidado que eu tenho que aplicar a distributiva com negativa aqui, né? Menos x mais y, dividido por x mais y ao quadrado. Menos x mais x dá para cancelar. Y mais y vai dar 2y dividido por x mais y ao quadrado. Certinho? Essa daí, ó. Essa é em função de x. Agora, nós vamos fazer em função de y. O processo é bem parecido, só que agora y vai ser a nossa variável. Então, vamos lá. Derivada da primeira. A primeira é a de cima. Do x, como não tem y, é 0. Derivada de menos y é menos 1. Tá? A derivada da primeira é menos 1, vezes a segunda, vezes a de baixo, ó, que é x mais y. Menos, repito, a primeira, que é x menos y, e deriva a segunda. A derivada de x mais y, como é em função de y, o x some, a derivada do y é 1. Dividido pela segunda ao quadrado, que é x mais y ao quadrado. Então, o processo daqui é aquele. Eu vou aplicar a distributiva com menos 1, vai ficar menos x menos y. Distributiva com negativo, menos x mais y. Dividido por x mais y ao quadrado. Menos y com mais y dá para cancelar. Menos x é menos 2x. Dividido por x mais y ao quadrado. Certinho? Então, essa aí nós temos a letra I. Agora... vamos passar aí para a última parte, né? Então, tem a letra F, letra G, letra H e J. Na letra F, aqui, o processo é bem parecido, só que as variáveis que nós temos aqui é S e T. Então, eu vou derivar F de S, depois eu vou derivar F de T. Eu tenho que tomar cuidado que aqui a conta vai ser um pouquinho maior, né? Que são funções maiores, né? Vou derivar em função de S essa primeira, ó. Derivada da primeira, derivada de ST ao quadrado, se é em função de S, qual é a derivada do ST ao quadrado? A derivada do S, né, o valor que acompanha, é 1. Como T ao quadrado está multiplicando, é 1 vezes T ao quadrado. Então, é a derivada da primeira vezes a segunda, que é a de baixo, S ao quadrado mais T ao quadrado, menos, lembrando que é a regrinha do quociente, né? Conservo a primeira e agora eu vou derivar a segunda. Vou derivar dessa em função de S. Derivada de S ao quadrado, jogo 2 multiplicando, vai dar 2S. E a derivada do T ao quadrado, como não tem S, é 0, ele desaparece. Dividido pela segunda, que é S ao quadrado mais T ao quadrado ao quadrado. Essa aqui, o processo é o mesmo, vai aplicar distributiva, né? Vai fazer a parte da organização aí. E nessa parte da organização,
O resultado vai ser menos s ao quadrado t ao quadrado mais t à quarta, dividido por s ao quadrado mais t ao quadrado ao quadrado. É bom depois vocês desenvolverem para chegar nesse resultado, certinho? Agora, nós vamos fazer a segunda aqui na frente em função de t, f de t, ó. Então, nós vamos fazer a mesma regrinha, só que agora em função de t, ó. Como é que ela vai ficar? Derivada da primeira. Se eu quero em função de t, o t tá ao quadrado, pego 2, jogo multiplicando, subtraio uma unidade. Vai ficar, ó, 2st, né? Derivada da primeira vezes a segunda, que é s ao quadrado mais t ao quadrado, menos, repito a primeira, que é st ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Se eu estou derivando em função de t, o s ao quadrado não tem t, ele some, e a derivada de t ao quadrado é 2t. Então, vezes 2t, dividido pela segunda, que é s ao quadrado, t ao quadrado, ao quadrado. Então, essa daqui também aplica distributiva, multiplica aqui, acaba de organizar. Vocês vão chegar nesse resultado, 2s ao cubo t, dividido por s ao quadrado, t ao quadrado, ao quadrado. Certo? Acaba de desenvolver aqui com a distributiva, vocês vão chegar nesse resultado. Na letra G, nós temos aí, ó, vou fazer aqui só que aqui as variáveis x e y, vai ser f de x e f de y. Quem vai ser o nosso f de x? É aquele processo, ó, vou derivar agora em função de x. X é a variável, y é uma constante. Então, 2 eu jogo multiplicando, vai ficar 2xy, concorda? Menos, estou derivando em função de x. Qual a derivada de 3x? 3. O y ao quadrado, como está multiplicando, ele permanece multiplicando. Então, essa é a derivada em função de x. Agora, eu vou fazer em função de y. Agora, a nossa variável é y. X ao quadrado y, a derivada, se o y está elevado a 1, é o valor que o acompanha. Vai ser x ao quadrado. Menos, a minha função, a minha variável é y. O 2 no expoente eu jogo multiplicando, menos 3 vezes 2 vai dar menos 6x. Y, o expoente é 2, passa a ser 1, subtrai uma unidade. Certinho? Na letra H, vou derivar em função de x, depois em função de y. Em função de x, derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Derivada de 2y ao cubo, como não tem x, ele vai sumir. A derivada de 3x ao quadrado, y ao quadrado, sem função de x, o 2 eu jogo multiplicando, 3 vezes 2 vai dar 6. O x elevado a 2 passa a ser elevado a 1 e o y ao quadrado multiplicando, ele permanece multiplicando. Agora, nós vamos resolver em função de y. Se eu for derivar em função de y, x ao cubo não tem y, vai dar 0, ele vai sumir. 2y ao cubo, se é em função de y, 3 multiplicando, né? 2 vezes 3 é 6, y ao quadrado. Aqui é em função de y, então 2 multiplicando eu jogo, né? 3 vezes 2 vai dar 6, x ao quadrado, y. Subtrai uma unidade no expoente. Ok? A letra I, regrinha do quociente e regrinha do quociente. Tentem resolver essas duas, ó. Vou passar o resultado delas para vocês. Essa aqui vai dar y em função, vou colocar assim, ó, f de x. O resultado vai ser x à quarta, mais 3x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2y ao quadrado x, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado, ao quadrado. Essa vai ser em função de x. Em função de y, o resultado será, ó, 2x ao quadrado y, menos 2x ao cubo y, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado, ao quadrado. Certo? Essa daqui também, lembrando que as variáveis é v e s. Aqui tem uma multiplicação, ó. V é uma função e ln de v ao quadrado mais s ao quadrado é outra função. Aqui vai ser a regrinha do quociente, essa é a regra do produto. O resultado, vou passar das duas, do v de s vai ser ln de v ao quadrado mais s ao quadrado mais 2v ao quadrado, v ao quadrado, s ao quadrado. E f de s vai ser 2vs dividido por v ao quadrado mais s ao quadrado. Certinho? Se fosse em sala de aula, eu teria feito TH e aí a J vocês iriam fazer. Depois, qualquer dúvida, a gente iria conferir. Então, a gente vai usar o mesmo processo aqui. Vê se tem alguma dúvida, utilize o fórum. Não deixe de estudar, pessoal. Bons estudos!